aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha bem bacana de matemática? Lembram da dobradura que nós realizamos na aula anterior? Como é que foi? Conseguiram fazer? Hoje nós vamos continuar trabalhando, tá? Sobre esse assunto de polígonos, tá bom? Mas, olha só, vamos retomar aí o que nós falamos na aula anterior, né? E lembrando lá desses recadinhos, né? Quais que são os recadinhos, professora? Ah, aqueles de sempre. Não esqueçam de resolver lá os exercícios. Tem uns exercícios bem legais lá, envolvendo a nossa aula de dobradura, envolvendo essa nova aula de hoje. Então, ó, aproveitem lá e se divirtam. E também, tá? Registrem, né, a presença que é resolvendo esses exercícios. Vamos lá então, pessoal? Então, depois dos recadinhos, nós temos aqui retomando a aula anterior. Então, nós estudamos lá a nomenclatura de alguns polígonos, trabalhamos se eles eram convexos ou não convexos, né? Lembra lá da dobradura do coração que nós realizamos. E hoje nós vamos continuar estudando polígonos, como a professora disse, tá? E, para esquentar um pouquinho, a professora já trouxe aqui uma perguntinha para vocês. Quais dessas figuras são polígonos? Olha só, eu tenho a figura aqui A, B, C, D, E, F, G. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e verificarem, tá? Quais dessas figuras são polígonos? Então, um tempinho para vocês. Vamos pensar aqui com a professora? Então, bora lá. Olha só, essas figuras aqui, a B, a C e a F, são polígonos, pois são figuras planas, fechadas, tá? Apenas por segmentos de retas que não se cruzam, tá? Percebam que nós temos ali esses polígonos, eles são, ó, todos formados por segmentos maiores, segmentos menores de reta, em nenhum momento eles se cruzam, eles são fechados, ou seja, não tem nenhuma retinha faltando, né? Ele faz esse contorno perfeito ali, mostrando que é o quê? Um polígono, beleza? E por que esses não são polígonos? Será? Por que será? Olhem bem para eles, tá bom? A professora vai dar mais um tempinho rapidinho aí para vocês pensarem ali por que esses não são polígonos. Beleza? Tempinho. E aí, galera, conseguiram chegar numa conclusão? Então, vamos lá, olha aqui com a professora. Esses polígonos, primeiro passo, eles são todos formados por segmentos de reta? Esse primeiro aqui não, né? Olha só, o coração ali já tá, não é que nem aquele coração que nós construímos, né? Que era diferente, era uma construção mais quadradinha, de dobradura. Nesse caso, nós temos ali uma linha que é curva, né?
Aqui também, na D, temos uma linha que é curva, na E também e na G também, né? Nessas figuras. Então, por que eles não são polígonos? Olha lá, as figuras A, D, E e G não são polígonos, pois não são formadas somente por segmentos de retas. Ou seja, ela tem ali essas linhas curvas, olha as setinhas indicando essas linhas curvas, que descaracteriza o polígono, tá bom? Que é formado lembra lá? Segmentos de retas, beleza? Então, lembrem-se disso, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Olha só, polígono é a reunião de uma linha fechada simples formada apenas por segmentos de reta, tá? Com a sua região interna. Então, olha só, aqui eu tenho uma estrela, certo? Tem esse outro polígono azul, tem esse quadrilátero, tem esse triângulo. Então, todos eles são formados por segmentos de retas, de linhas ali, e pode ver que eles se fecham, tá? Todo o contorno deles se fecha. E aqui, pessoal, já vamos praticar, olha quem que eu trouxe para essa aula de novo, não vamos dobrar, porque já realizamos a dobradura. Mas aqui, olha só, quantos vértices mesmo que possui esse polígono? Vamos retomar aí com vocês? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, tá bom? E a professora já retorna com a resposta. Conseguiram responder? Vamos lá? Olha só, ele possui 6 vértices, não possui? Olha só, nas pontinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vértices, tá? Então, os vértices são as pontinhas, olha lá, as pontinhas, tá bom? Quem são esses vértices? Tem algum nome nessa figura? Quem são eles? Quem será que são? Então, vou dar mais um tempinho aí para vocês anotarem quem que são esses vértices, tá bom? Anotaram? Então, vamos conferir? Olha lá, a professora colocou essas bolinhas verdinhas aqui, tá? Então, eu tenho lá o vértice A, faltou a bolinha verdinha no vértice B, B, C, D, E e F, mas estão aqui, tá bom? Olha só, o A, o B, o C, o D, o E e o F, tá bom? Beleza, pessoal? Então, olha aqui, quantos ângulos esse polígono possui? Isso nós não tínhamos comentado na aula anterior, né? Mas vocês já viram que esses polígonos são formados por ângulos internos, não é verdade? Quantos será que ele possui? Vocês arriscam aí? Então, vou dar mais um tempinho para vocês contarem quantos ângulos internos tem ali nesse polígono.
E aí, pessoal, conseguiram encontrar? Não? Sim, mas a professora vai mostrar aqui para vocês, tá bom? Olha só. A professora construiu aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Percebam que em cada vértice eu tenho um ângulo, olha só. Então, quantos ângulos que ele possui? 6. Então, mas professora, eu já sabia que ele tinha 6 vértices. Pois é, então já poderia até ter pensado, arriscado, ele é 6 ângulos, não é verdade? Então, eu tenho 6 vértices e tenho 6 ângulos, tá bom, pessoal? E como que é o nome dele? Mais um tempinho para vocês. A professora vai dar um tempinho para vocês descobrirem qual que é o nome dele. 6 ângulos, 6 vértices, né? 6 lados. Cara, o que será que é isso, hein, professora? Então, vamos lá. Estou esperando aí, já retorno com a resposta. Descobriram? Vamos lá? Olha só o que a professora falou. 6 ângulos internos, tá? 6 ladinhos, então eu tenho lá, se eu contar aqui o contorno desse polígono, eu tenho lá 6 ladinhos, tá? E 6 vértices, então o nome dele é hexa, né? Hexágono, tá bom? Lembra lá, hexa, tá? De 6, hexa, quando eu tenho lá um hexacampeão, né? Ele foi 6 vezes campeão, só para lembrar, tá bom, pessoal? Então é hexa de hexágono, beleza? Então, olha só a hora que chegou agora. Vamos jogar um pouquinho? Então, eu tenho lá esse jogo, olha só o nome dele, classificando polígonos, vértices, arestas e ângulos, tá? Até 10. Então, olha só, pessoal, procurem lá esse jogo, tá bom? Depois, né, que vocês procurarem aí, vou dar um tempinho, tá? Para vocês procurarem, nós vamos jogar, beleza? Um tempinho para vocês. Então, pessoal, vamos jogar aqui com a professora? Como agora nós já conseguimos classificar, certo? Em lado, né, ângulos, vértices, vamos lá. Ó, clique em um polígono que tem exatamente 7 ângulos. Então, vamos encontrar um polígono que tenha 7 ângulos. Vamos lá com a professora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7. 7 lados, 7 vértices, 7 ângulos. Vamos clicar? Isso aí, galera, olha só. Mais um aqui, clique em um polígono que tem exatamente 5 lados. Qual deles será que tem 5 lados? Opa, eu acho que seria esse aqui, não seria? Um deles que teria 5 lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, é um pentágono. Eliminei ele também. Agora, clique em um polígono que tem exatamente 3 lados. Essa ficou fácil, hein, professora? Olha só, ou aqui, vamos nesse aqui. Olha, 3 ladinhos. E agora, clique em um polígono que tem exatamente 3 vértices. 3 vértices, 3 lados, triângulo, né? Então, tem mais alguns para a gente eliminar. Clique em um polígono que tem exatamente 7 lados. Qual será que tem? Eu acho que é esse, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo, olha só, pessoal. Temos mais 3 aí. Clique em um polígono que tem exatamente 4 ângulos. 4 ângulos, 4 lados, 4 vértices, quadrado. Aí, pessoal. Então, agora, clique em um polígono que tem exatamente 4 lados. Olha só, 1, 2, 3, 4. É esse aqui. Outro quadrilátero ali
que não é regular. Então, pessoal, olha só, terminamos a nossa primeira fase. Agora, o que vocês acham de praticar um pouquinho? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês, tá bom? Para vocês jogarem aí e tentarem identificar ali esses polígonos pelos lados, ângulos, vértices, tá bom? E aí, pessoal, conseguiram identificar nesses polígonos que nós temos aqui? Vamos lá tentar classificá-los também? E ir eliminando, né? Para a gente conseguir terminar o jogo. Então, olha só, que tipos de polígonos que eu tenho aqui? Eu tenho pentágono? Será? Será que a gente tem algum pentágono? Será que a gente tem algum quadrilátero? Quais que são quadriláteros aqui? Olha só, eu tenho esse quadrilátero. Tem mais algum? Opa, tem mais um quadrilátero aqui. Pentágono que a professora falou? Tem aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um hexágono, tá bom? Então, aqui nós temos eles, ó, triângulo. Achei um triângulo aqui, ó, espremidinho, verdinho ali, tá? Então, temos alguns polígonos, tá? Olhando para eles, vocês podem ir contando os ladinhos para poder exatamente trabalhar ali com os lados, que é o que utilizamos para classificá-los, né? Então, nesse caso, clique em um polígono que tem exatamente 4 lados. Vamos começar aqui pelo esse amarelinho? Olha só, 4 ladinhos, né? Então, eu tenho ali um quadrilátero, tá bom? Agora, clique em um polígono que tem exatamente 6 ângulos. Então, eu tenho um hexágono. A professora contou esse daqui, ó, esse verde aqui de cima, né? Tinha 6 ângulos, 6 ladinhos, né? 6 vértices. Clique em um polígono que tem exatamente 7 ângulos. Qual deles será? Tem um heptágono, né? Vamos encontrar ele por aqui? Será que é esse daqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Esse mesmo. Olha só. É maior, né? Por isso que a professora foi naquele que tinha mais ladinhos. Agora, 4 ângulos, mais um quadrilátero. 4, né? 4 ângulos, 4 lados, 4 vértices. Então, eu tenho lá 4. Pode clicar. Isso! Agora, qual que eu tenho aqui? Que tem exatamente 3 ângulos. 3, triângulo, né? E agora, qual será o próximo? Clique em um polígono que tem exatamente 5 ângulos. A gente tinha contado esse pentágono aqui de cima, né? Que ele tem 5 lados, 5 ângulos, 5 vértices. Mais um, clique em um polígono que tem exatamente 5 lados. Será que tem mais um com 5 lados aqui? Vamos ver? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 ladinhos. Tá bom? Agora, um polígono que tem exatamente 4 vértices.
4 vértices. Olha só, tem esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vértices. Teria outro? Teria também, né? Mas, olha só, clique em um polígono que tem exatamente 7 ângulos. Qual será? Vamos ver se é esse? Olha, esse mesmo. E agora, um que tem exatamente 6 ângulos. Olha, eu acho que é esse aqui, hein, pessoal? Então,